Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz esse pão, gente, super fofinho, maravilhoso, no liquidificador. Bem rápido, não demora para aquecer e fácil, gente. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Ele quebrou porque eu tirei ele quente ainda da forma para poder mostrar para vocês e acabou quebrando. Mas ele fica maravilhoso, muito gostoso. Meus amores, para estar fazendo esse pão é bem rápido, tá? É uma massa que fica muito gostosa, bem macia, muito saborosa, tá? E para começar, meus amores, eu vou começar aqui, ó, colocando o ovo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certinha dos ingredientes que eu estou utilizando para fazer essa receita, tá bom? Então, aqui, meus amores, eu vou colocar, ó, deixa eu só ver aqui, 5 colheres de açúcar, tá, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 colheres de açúcar. Vou colocar também 8 colheres de sopa de óleo. Se você quiser colocar menos, pode por também, tá? Eu vou colocar 8 colheres. Tá bom, meus amores? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui pra mim no comentário, certo? Agora, meus amores, eu vou colocar também 1,5 xícara de água. Pode ser de leite, tá? Ó, se você quiser, pode ser de leite, tá? Eu já fiz com leite, também fica muito gostoso, tá bom? Hoje eu vou fazer com água, ó. Essa xícara aqui, meus amores, ela tem a medida de 200 ml. Então, eu vou colocar 1,5 mais ou menos aqui, ó. Tá, ó. Certo? 1,5 xícara de água. Vou colocar aqui o sal. Ó, o sal, meus amores, vou utilizar a mesma colher que eu coloquei o óleo, tá? Ó, não vou colocar muito não, tá? Ó, mais ou menos aí uma meia colher, tá? Pra não ficar muito salgado, tá bom? Ó, então, vou colocar aqui. Vou colocar o fermento, tá? Ó, eu coloco o fermento aqui guardadinho. 1 colher de sopa, tá bom? De fermento. Então, eu dou uma mexidinha aqui só pra tirar o fermento, né? Que ficou na colher, tá bom? Só por isso que eu tô mexendo, tá, meus amores? Então, aqui agora, meus amores, eu vou bater esses ingredientes aqui por aproximadamente aí uns 2 minutinhos, 1,5 minuto, tá? Até que fique bem misturadinho. Pronto, tudo bem misturadinho. Agora, eu vou pegar aqui uma bacia, tá? Vou despejar esses ingredientes e vou adicionar a farinha de trigo sem fermento, tá? Vou colocar aos pouquinhos. Então, aqui eu tenho 1 xícara, tá? De fermento não, desculpa, de farinha de trigo sem fermento. Duas xícaras, tá? Vou bater aqui essas 2 xícaras de farinha de trigo, pra que fique tudo bem misturadinho, tá bom? Aí depois, meus amores, eu vou acrescentar o restante, tá? Eu nunca coloco tudo de uma vez, tá bom, meus amores? Coloco uma certa quantidade, mexo bem mexidinho, tá? Bato bem batido aqui, meus amores. Essa primeira parte aqui. Quanto mais você bater, mexer, melhor vai ficar a sua massa. Mexe bem até que fique tudo bem misturadinho, tá? Até que não fique nada de pelotinha de farinha de trigo aqui. Quando você vê que ficou bem lisinha a massa, que não tem nenhuma pelotinha de farinha de trigo, aí você vai colocar o restante, tá bom? Então, pode bater bem. Se você quiser, você pode fazer
esse pão na batedeira, tá? Usa lá batedor, né? Próprio pra pão, né? Não de bolo, porque senão você vai quebrar essa batedeira. Mas dependendo da batedeira tem, né? O suporte lá pra pão. Ó, pronto, ó, ficou bem lisinha, né? Então agora eu vou colocar o restante da farinha de trigo. Então vou colocar aqui, ó, mais uma xícara, tá? Da farinha de trigo. Aqui, meus amores, é misturar, tá? Misturar bem misturadinho. Colocar força aí pra funcionar, tá? Se tiver alguém mais forte aí na sua casa, caso canse o braço, você pode estar pedindo ajuda, tá? Então, para essa massa, né? Para esse pão, eu utilizo 3 xícaras de farinha de trigo de 200 ml bem cheia, tá? Então, aqui é misturar, meus amores. É misturar bem misturadinho, tá? Pode mexer aí por uns 8 minutinhos, 10 minutinhos. Vai devagarzinho, tá? Se você quiser misturar menos, pode também, né? Mas pelo menos uns 5 minutinhos, eu te aconselho você a misturar para que fique bem misturadinho, tá? Então, vou mexer bem aqui e volto aí mostrar pra vocês, tá? Meus amores, terminei de bater aqui, ó. Peguei uma colher pra ficar mais fácil, tá? Quando a massa fica mais pesadinha, eu gosto de bater com uma colher, tá? Que é melhor. Quando tá mais ralinha ali no início, né? Eu gosto de bater com aquele batedorzinho ali, com aquele... Agora esqueci o nome, gente. Que usa pra fazer bolo. Me deu um branco, né? Mas, ó... A massa, se você percebeu, ela fica um pouco elástica, né, ó. Então, esse é o ponto, tá? Agora aqui, meus amores, eu tenho uma forma, ó, de fazer pão, tá? Eu vou fazer somente um pão. Passei aqui óleo no fundo e coloquei farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui dentro, ó, da forma. E depois disso daqui, é só deixar crescer, tá? Eu não deixo crescer, gente, até o topo, não, tá? Eu deixo ele quase que dobrar de volume, mas não muito, tá bom? Porque depois, na hora de assar, ele vai crescer ainda mais, tá? Eu já coloco no forno. Eu termino de colocar a massa aqui do pão na forma e eu já coloco no forno, tá bom? Nem tampo não, gente, eu deixo aberto mesmo, tá? Do jeito que tá aqui, ele vai pro forno. Tá bom? Do jeito que ele crescer aqui, ele vai assar. E quando tiver pronto, eu volto a mostrar pra vocês. Então, só lembrando que eu vou deixar ele dobrado de volume, tá? Vai vir aqui em cima, mais ou menos, esse pão. E aí, eu vou ligar o forno, tá? Se quiser deixar ele um pouquinho maior aqui, pode. Só não pode deixar ele crescer muito grande, gente, ligar o forno, tá? Porque senão ele vai crescer muito e a massa não vai ficar boa. Quando ele crescer, no tamanho que eu quero, eu volto aqui mostrar pra vocês, tá? Pra vocês terem uma ideia aí. Tá bom, meus amores? Então, eu vou lá e já volto. Meus amores, voltei aqui, ó, rapidinho pra mostrar pra vocês, ó, a quantidade, né, o quanto que eu deixo, né, crescer aí, a massa do pão, tá? Eu acho que dá pra ter uma noção, né? Então, meu forno eu já coloquei, assar não, gente, já coloquei esquentar, né? Estava dentro do forno. O tempo, gente, para ele crescer, depende aí da temperatura da cidade da onde você, de onde você mora, né? Dependendo do clima. E se tiver calor, vai crescer rapidinho. Se tiver frio, vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas então é isso. Agora eu vou levar pra assar e depois eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Meus amores, o pão já assou. Está quente, gente, tá? Eu falei no início que eu retirei ele quente. E aí, por isso que ele quebrou, tá? Então, deixe esfriar um pouco, pelo menos, para vocês estarem desenformando esse pão, tá? Porque ele fica bem molinho mesmo, bem macio.
Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo.